Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, ou me seguir lá no Insta, no Twitter, enfim. Eu venho aqui hoje com esse vídeo que eu roteirizei com muito carinho, muito respeito pelo Chadwick, porque eu admirava muito o trabalho dele, continuo admirando, obviamente. E eu tenho visto sites noticiando sobre a carreira dele, falando assim, de Pantera Negra a da Five Blood, como foi a carreira dele, sendo que a carreira dele foi muito mais do que isso. Então eu decidi prestar essa homenagem a ele, fazendo esse vídeo sobre a carreira dele desde os primórdios, falando de tudo que ele já fez na TV, no teatro, tudo que ele fez pela faculdade dele, enfim. Então, esse é um vídeo biográfico sobre ele, que infelizmente veio cedo demais, ninguém esperava, foi uma notícia extremamente chocante, eu fiquei muito abalada, e eu acredito que o mundo inteiro ficou muito abalado também. Chadwick Boseman é o herói que escondeu do mundo uma verdadeira batalha. Sua trajetória se iniciou em 29 de novembro de 1976 em Anderson, na Carolina do Sul. Seus pais, Carolyn e Leroy Boseman, tinham uma vida normal. Ela era enfermeira e ele trabalhava numa fábrica têxtil e também administrava um negócio de estofados. Ainda na escola, ele escreveu a primeira peça dele e ele montou ela logo depois que um amigo dele foi assassinado com um tiro. A peça se chamava Crossroads e contava justamente a história de um jogador de basquete que foi assassinado com um tiro e teve sua carreira interrompida. O Chadwick jogava basquete e acreditava que ele queria fazer isso da vida, mas essa peça fez ele ter um choque de realidade e ele percebeu como ele realmente amava muito o universo das artes e que, na verdade, o basquete não era tão importante assim pra ele. Ele sempre quis estar atrás das câmeras, então ele foi pra faculdade, ele estudou na Howard University e ele se formou em 2000 em direção de cinema. Ele também estudou no programa de verão da British American Drama Academy em Londres, depois da sua mentora Felicia Rocha, que é uma atriz e uma diretora super famosa, levantar fundos com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Denzel Washington para que o Chadwick e alguns colegas fossem estudar em Londres. Inclusive, o Chadwick já falou sobre isso, em algumas entrevistas. Ele encontrou depois o Denzel Washington, foi um encontro muito emocionante. Ele sempre quis roteirizar e dirigir, e ele começou a estudar atuação para ele poder compreender melhor os atores. Gente, ter um diretor que sabe dirigir ator em cena é uma coisa, assim, fora do comum, assim, é incrível, é maravilhoso. Por experiência própria, eu digo que é muito bom quando o diretor quer entender os atores e a linguagem deles. Quando ele voltou para Nova York, ele se formou na Digital Film Academy. Em uma entrevista relativamente recente à New York's Power, que é uma rádio de Nova York, ele disse que ele realmente só começou a atuar porque ele queria saber o que os atores realmente estavam fazendo. Ele queria saber como ele podia se comunicar com os atores, mas foi aí que ele percebeu que ele poderia fazer parte de tudo. Ele queria estudar o cinema de todos os ângulos. No início da carreira lá em Nova York, ele viveu no Brooklyn e ele trabalhou como professor num programa que era o Schomburg Junior Scholars Program, que fazia parte do Centro Schomburg de Pesquisa à Cultura Negra. E esse centro fica em Nova York mesmo. Ser professor é uma profissão incrível. Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal que tem personagens professores e tal, que eu admiro muito professores, e todo mundo que eu li que falou a respeito dele ter sido professor relatou que ele era um professor incrível. Sua estreia na televisão veio em 2003 com uma ponta na série policial Third Watch. No mesmo ano, ele conseguiu um papel na novela All My Children, mas aí ele externalizou aos produtores que ele não tinha gostado muito de como aquele papel tinha sido escrito, que tinha uma estrutura racista e limitada. E depois disso, ele acabou se desligando da produção. Eu achei uma divergência de informações com relação a isso. Eu não sei se ele foi demitido ou se ele se desligou da produção, se ele pediu pra sair. Alguns lugares dizem que ele foi demitido, outros que ele pediu pra sair, então não consegui achar o certo. Mas depois esse papel foi dado a Michael B. Jordan, que muitos anos depois veio a ser seu companheiro de cena em Pantera Negra, Quem diria? Entre 2013 e 2008, ele fez várias participações em séries diferentes da TV americana, como Law & Order, ER, CSI, Cold Case, enfim. Ao mesmo tempo, ele continuou escrevendo peças. Deep Azure foi uma peça dele que ficou em cartaz no Congo Square Theatre Company, em Chicago.
e foi nomeada ao Jeff Award, que é uma produção ali da região de Chicago, como melhor novo trabalho. Em 2008, ele também teve a sua primeira ponta no cinema, o papel do ícone do futebol americano Floyd Little no filme The Express, The Ernie Davis Story. Ainda em 2008, ele teve o seu primeiro papel regular na TV na série Lincoln Heights. Ele interpretava o papel do Nate Ray, que era filho do protagonista. E essa série conta a história aí desse protagonista que se muda com a família dele pra velha vizinhança e que ele morava quando ele era mais novo, e ele quer começar uma nova vida lá e também quer ajudar aí os vizinhos e tudo mais. Ele era policial. E é uma série que durou 4 temporadas. Nessa época, o Chadwick se mudou definitivamente pra Los Angeles pra trabalhar como ator. De 2009 a 2011, ele fez pontas nas mais variadas séries, como Lie to Me, The Glitz, Fringe, Justified, Detroit 187 e a minha amada e idolatrada Castle. Ele participa do 12º episódio da 3ª temporada, onde ele interpreta um mágico. Durante todos esses anos aí, ele conseguiu um papel regular também, que foi o Sargento Graham McNair, que é da série Persons You Know. É uma série que 7 estranhos acordam num hotel, tipo numa cidade fantasma, assim, uma cidade abandonada, e nenhum deles sabe por que eles estão ali. Eles começam a meio que conviver e tentar entender o que tá acontecendo. Inclusive, eu conheci o trabalho dele por essa série, que inclusive eu fui feita de trouxa, porque esperei muito por uma 2ª temporada e nunca aconteceu. O produtor até respondeu aí em algumas entrevistas o que aconteceria numa possível 2ª temporada, né? Ele tinha dito que tudo ia ser respondido no último episódio da 1ª temporada, mas não aconteceu. E não teve uma 2ª temporada. O primeiro papel de expressão dele foi na pele de Jackie Robinson, que foi o primeiro atleta negro a jogar a MLB, né, que é a maior liga americana de beisebol. O filme 42, ou 42, é muito, muito importante e também ele é muito bem feito. Se vocês nunca viram, eu recomendo. O Chadwick, antes de ser escalado pro papel, ele já tinha pensado em desistir de atuar. Ele disse, abre aspas, ninguém me ligava, ninguém me dizia nada. Eu dei 100% de mim, mas não tinha razão pra eu achar que ia bem. Fecha aspas. Ele disse isso à revista GQ Magazine em 2014, e enquanto ele fez o teste aí pra esse filme, ele tava dirigindo algumas coisas off-Broadway. Inclusive, tiveram muitos atores que foram considerados para esse papel, se não me engano foram 25, e o diretor gostou muito dele porque ele foi extremamente perseverante e fez o teste 2 vezes. Ele voltou a interpretar um atleta, mas dessa vez fictício, no filme Draft Day de 2014, onde ele fazia um atleta de futebol americano. No mesmo ano, ele voltou a dar vida a uma personalidade, James Brown, em Get On Up. James Brown foi um famoso cantor norte-americano, né, que foi conhecido por ser o padrinho do soul, e ele teve 17 singles que ficaram em top 1 na parada da Billboard de R&B. O Chadwick dividiu a cena com a Viola Davis e com a Octavia Spencer nesse filme. Em 2016, ele deu vida pela primeira vez ao icônico Pantera Negra no filme Capitão América Guerra Civil. Ele havia fechado um contrato de 5 filmes com a Marvel e 2 anos depois da estreia dele como Pantera Negra, finalmente chegou aos cinemas o filme que catapultou ele ao estrelato mundial, Pantera Negra. Foi um dos filmes que mais arrecadou dinheiro no ano e foi o primeiro filme de heróis a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Pantera Negra teve 7 nomeações ao Oscar e ganhou 3 Oscars. Ganhou de melhor figurino, de melhor trilha sonora original e também de melhor produção de arte. Foi o primeiro filme do universo Marvel a ganhar um Oscar. Foi indicado também a inúmeros outros prêmios e deixou um legado de representatividade imensurável. Ele repetiu o papel do grande herói T'Challa, ou T'Challa, como a própria Lupita Nyong'o fala, em Avengers Guerra Infinita e Avengers Endgame, que inclusive esse último foi o filme que mais faturou na história do cinema. No meio do sucesso de Black Panther, ele foi responsável por protagonizar mais um filme de uma biografia. Ele deu vida ao juiz Thurgood Marshall, que foi o primeiro juiz afro-americano da Suprema Corte Americana. O nome do filme é Marshall, né, e foca em um dos primeiros casos da carreira dele. Em 2019, ele estrelou 21 Bridges e ele foi escalado para um filme do Spike Lee pra Netflix, que estreou mundialmente agora em junho desse ano, inclusive recomendo muito, que é Da Five Bloods. E no seu último filme, Ma Rainey's Black Bottom, ele voltou a contracenar com a Viola Davis, e é um filme sobre músicos nos anos 20, aí eles eram tipo uma banda de blues e tudo mais. O filme ainda não estreou. Em abril de 2020, ele apareceu em um vídeo anunciando que estava doando mais de 4 milhões de dólares a hospitais que prestavam serviço a comunidades afro-americanas em meio à pandemia da Covid. Mas ele apareceu muito magro no vídeo e isso preocupou muito as pessoas, que começaram a pensar que ele tinha emagrecido para um papel. Em junho desse ano, ele foi visto chegando num hospital numa cadeira de rodas. Ele estava com uma máscara e coberto com um capuz
a noiva dele, Taylor Simone, levou ele no hospital, só que ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o motivo dele ter ido pro hospital, nem nada. E com a notícia da sua morte, no dia 28 de agosto de 2020, nós descobrimos que ele lutava há 4 anos contra um câncer no cólon. Foi descoberto já em fase 3, que já é um estágio avançado. Ele era extremamente ativo em causas importantes da comunidade negra. Inclusive, ele foi várias vezes a Howard University, que é onde ele estudou, para palestrar sobre o assunto. Ele visitava crianças com câncer em hospitais, ele engajava com causas humanitárias, e tudo isso travando a sua própria batalha pessoal. Eu me emocionei muito lendo depoimentos de atores, diretores, pessoas que participaram de laboratórios de pesquisa que ele fez para a construção dos seus personagens. Todas essas pessoas falaram que ele era uma pessoa maravilhosa que se dedicava de corpo e alma ao seu trabalho. O legado do Chadwick vai ficar para sempre nas nossas memórias, nos nossos corações. A representatividade que ele trouxe foi uma coisa incrível. E a gente viu o quão importante é ter ícones de minorias no cinema, na música, em todas as mídias, assim, que movem massas, né? Então, que o Chadwick esteja em um lugar melhor hoje e que o seu legado viva pra sempre aí nas nossas memórias e nos nossos corações. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima.